Gente, o nome da pregação de hoje é Crise de Fé. Vamos ler Lucas capítulo 7, versículo 18. E vocês que estão nos acompanhando, eu sempre esqueço, tem que falar das igrejas, não é? Você que é daqui do Vale do Paraíba, aqui no interior de São Paulo, temos igreja aqui em Guaratinguetá, Lorena, Moreira, Pinda, Taubaté, e começamos um pequeno grupo em São José. Semana passada já estava cheio. Começamos semana passada, retrasada, já estava bem cheio. Em Liverpool também, se você é da Inglaterra, temos um PG lá em Liverpool. Então, nos visite. Vamos lá, Lucas capítulo 7, versículo 18. Os discípulos de João contaram-lhe todas essas coisas. Que coisas? Jesus havia acabado de ressuscitar o filho da viúva de Naim. Jesus havia acabado de operar vários milagres. Verso 19. Ele então, chamando dois deles, João, aqui é João Batista, tá? Ele então, chamando dois deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: tu és aquele que deveria vir ou devemos esperar outro? Quando os homens chegaram, João Batista estava preso porque João Batista havia dito para Herodes era tetrarca. O que era um tetrarca? Que vem de tetra. Ele governava 4 cidades, era um rei de 4 cidades. Um rei, alguma coisa nesse sentido. E porque João Batista falou para Herodes: Herodes, você está em adultério, você pegou a esposa de seu irmão. Por isso, diz o texto bíblico, que ele foi preso. Vamos lá, verso 20. Quando os homens chegaram para falar com Jesus, disseram: João Batista enviou-nos para perguntar: tu és aquele que deveria vir ou devemos esperar outro? Naquela mesma hora, Jesus curou muita gente de doenças, de enfermidades e de espíritos malignos e deu visão a muitos cegos. Então, lhes respondeu: ide, contai a João o que tendes visto e ouvido. Cegos veem, paralíticos andam, leprosos são purificados e surdos ouvem, mortos são ressuscitados e o evangelho é anunciado aos pobres. Bem-aventurado quem não se escandalizar por minha causa. Na versão Revista Atualizada, diz: bem-aventurado aquele que não vê em mim pedra de tropeço, motivo de tropeço. Ok. Hoje eu quero falar então sobre esse momento de dúvida que João enfrentou e que muitas vezes você também pode enfrentar. João Batista foi um homem que veio para testemunhar. Ele seria e foi uma testemunha sobre o Messias. Ele veio para preparar o caminho e para apontar o Messias. Agora, ele está em dúvida. Ele, que veio justamente para confirmar, para testificar sobre o Messias, agora está em dúvida sobre o Messias. João está na cadeia. Tu és mesmo o Messias que foi prometido no Antigo Testamento? João Batista teve todos os sinais para ter a certeza absoluta de que Jesus era o Messias. João Batista disse isso várias vezes. Primeiro, ele disse o seguinte: aquele que está para vir, eu não sou digno de desatar as sandálias dele, mostrando assim o caráter divino de Jesus. Todos os homens são iguais, mas João diz: este não é apenas homem, ele é divino, ele não tem pecado, e diante dele eu sou depravado. Segundo, João disse que Jesus batizaria com o Espírito Santo. Era uma prerrogativa do Messias. No Antigo Testamento foi profetizado que uma das características do Messias é que ele batizaria com o Espírito Santo. João disse isso. Terceiro, João disse explicitamente que Jesus é Deus, que Jesus é o Messias. No livro de João ele fez isso. No Evangelho de João, escrito pelo apóstolo João, o apóstolo João abre a sua narrativa dizendo assim: no princípio, o verbo, que é Jesus, estava com Deus. Ele era Deus. E tudo o que foi feito por meio dele, porque Jesus é Deus. Esse é o desenvolvimento de João. João está dizendo explicitamente que Jesus é o Messias, que Jesus é Deus. João, o apóstolo. Aí então, João, o apóstolo,
faz menção àquilo que João Batista havia dito, para confirmar aquilo que o apóstolo João estava dizendo. Eu estou dizendo que ele é o Messias, e vou dizer para vocês agora, vou contar para vocês o testemunho de João Batista, que diz o mesmo que eu. João Batista testemunha a respeito dele, Jesus, e exclama: este é o de quem eu disse. João aponta para Jesus e fala: este é o Messias, que vem depois de mim, tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Como assim? Lembra que João, ele tinha um parentesco natural com Jesus? Que João era 6 meses mais velho, João nasceu primeiro que Jesus. Mas João está dizendo, embora ele tenha nascido primeiro, ele diz, ele é mais velho. Ele já existia antes de mim. É o mesmo argumento de João, do apóstolo João. Ele está dizendo claramente, ele sempre existiu, porque ele é Deus. O Messias, este aqui, ó, ele não foi criado. Ele não passou a existir. Antes de que eu mesmo nascesse e ele encarnasse, ele já era. Ele já existia. João está dando testemunho de que Jesus é o Messias. Ele aponta. Quarto, quando Jesus aparece, João aponta e dá mais uma prerrogativa do Messias. Ele diz assim, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lá em Isaías capítulo 53, o profeta está dando descrições sobre o Messias. Uma delas no versículo 5. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ou seja, o Messias, ele iria carregar os nossos pecados, iria nos substituir, como os cordeiros do Antigo Testamento faziam. Quando um ofertante ia ao culto, ele levava um bezerro e colocava a mão em cima do bezerro, em cima do cordeiro, como dizendo, o inocente morre em meu lugar, ele me substitui. Então João está dizendo, este é o Cordeiro, ele é o Messias. Por fim, João teve um sinal claro e notório de que Jesus era o Messias. Deus disse para João, João, o Messias será aquele que você vai ver. Você verá a pomba descendo sobre ele. É um sinal que não dá para errar. Não tem como confundir. E isso aconteceu do jeito que Deus havia dito para João. Como se não bastasse, todos os milagres que Jesus estava operando. Em Mateus, o texto bíblico declara que o povo dizia assim, nunca se viu em Israel o que Jesus está fazendo. Nunca. Nem Moisés, nem Elias, nem Eliseu. Nunca. Ninguém fez algo assim. Os sinais eram notórios. Outra prerrogativa do Messias. Que o Messias ia operar milagres. Por que então? Porque o homem que veio para dar testemunho de que Jesus é o Messias está em dúvida. O que está acontecendo aqui? Algumas possibilidades são ditas, e acredito que a mais sólida de todos é o sofrimento. João estar na cadeia o levou a duvidar. É sobre isso que eu quero falar, porque a dúvida de João era uma dúvida não apenas sobre o próprio Messias, sobre o próprio Jesus, mas também sobre ele mesmo. Se Jesus não era o Messias, o próprio João também não era um profeta, porque ele havia apontado. Ele havia dito, este é, sigam. Seus discípulos seguiram, eles andavam com João, e João disse, ele é o Messias. E diz o texto que os discípulos de João deixaram João e foram seguir Jesus. Ou seja, errar sobre Jesus era errar sobre ele mesmo. Não permita que os sofrimentos façam sua fé tropeçar. Bem-aventurado aquele que não vê em mim motivo de tropeço, disse Jesus. Depois que respondeu à pergunta se ele era o Messias. Bem-aventurado aquele que não vê em mim motivo de tropeço. É interessante porque num outro momento Jesus havia dito que aquele que leva um pequenino a tropeçar, melhor fora que se amarrasse uma corda no pescoço e com uma pedra e se jogasse ao mar. A ideia é, melhor, é menos pior o pecado do suicídio do que o pecado
de fazer os outros tropeçarem. Jesus está dizendo: feliz, bem-aventurado aquele que não vê em mim motivo para tropeçar na fé. Onde João via motivo de tropeço em Jesus? Jesus enganava? Jesus mentia? Jesus roubava? Jesus cometia pecado de fornicação? Não havia provas o suficiente de que Jesus era o Messias? O que estava fazendo João tropeçar? O fato de que Cristo veio para libertar os cativos, diz Isaías. João então dizia: ele veio libertar os cativos, e eu, que sou o servo mais ilustre dele. Jesus diz isso, não é João? Jesus diz que entre os nascidos de mulher não havia ninguém maior do que João. Jesus veio libertar os cativos e eu estou aqui preso. Jesus veio anunciar a libertação e eu estou preso justamente por ser fiel a Ele. Ele liberta os outros da cegueira, da cadeira de rodas e até da morte, mas não pode libertar o seu servo de uma cadeia. No chão sujo e úmido de uma prisão romana, dúvidas podem surgir, até no coração mais convicto. Até naquele que ontem defendia com convicção: ele é o Messias, sigam-no. Agora, numa cadeia romana, ele está em dúvida. O chão sujo e úmido de uma cadeia pode colocar a fé do homem mais convicto para fraquejar. Num quarto solitário de hospital, dúvidas podem surgir. No dia que o desemprego bate, dúvidas podem surgir. No dia que o luto chega, dúvidas podem surgir. Todos aqueles sinais que João tinha, sinais claros de que Jesus era o Messias, estavam sendo esquecidos agora, na hora da angústia. A angústia pode atrapalhar a sua capacidade cognitiva. A angústia, o sofrimento, pode mexer com a sua cabeça. A cadeia fez até mesmo com que João se esquecesse, talvez até do seu próprio milagre. Lembra? Os pais de João eram velhos e estéreis. João, então, nasce do impossível. Além disso, o pai dele, no templo, quando ouviu a notícia de que sua mulher ficaria grávida, ele não teve fé, por isso ficou mudo. E diz o texto que tudo isso foi divulgado, porque ele ficou mudo até que o menino nasceu. E aí a parentada e os vizinhos fofoqueiros quiseram dar nome, que parente às vezes faz isso. O filho é do outro, mas eu vou dar o nome, você vai sustentar? Não, mas o nome eu quero... Eu quero palpitar no nome, né? Mas na fralda, você vai dar palpite também? Vai? Não, só no nome. Os parentes queriam palpitar, e aí ele escreveu. Não, é João Batista. Aí ele voltou a falar. E isso foi divulgado. O próprio nascimento dele foi um milagre. E tudo isso ligado a Jesus. A existência dele, totalmente conectada a Jesus. A identidade dele é associada a Jesus. Eu vim para dizer, ele é o Messias. E agora eu não sei se ele é o Messias. Estou em dúvida. O sofrimento pode fazer isso. O divórcio, um casamento infeliz, a perda de um emprego, a não realização de um desejo, uma tragédia. Tudo isso pode fazer com que a sua fé titubeie, a sua fé vacile. Como Jesus responde a isso? Jesus dá uma prova a mais uma vez, de que ele era Messias, o Messias. Ele responde fazendo alusão às profecias do Antigo Testamento. Ele responde assim: ide e contai o que tendes visto e ouvido. Vocês estão vendo o que eu estou fazendo. Vocês não precisam ter um alto nível de conhecimento, de cultura. Julguem. Alguém já fez isso que eu estou fazendo aqui? Leprosos estão sendo curados. Cegos estão voltando a ver. Isso é uma alusão clara a Isaías 35, 5 e 6. Então, disse o profeta, o Messias vai fazer o quê? Se abrirão os olhos dos cegos e desimpedidos os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como servos. E a língua dos mudos contará.
pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Jesus está dizendo o seguinte para João: João, lembre-se da profecia. Lembre-se das profecias e do cumprimento delas, eu estou cumprindo todas elas. Na hora da dor, lembre-se das profecias, daquilo que a palavra de Deus anunciou. Por que isso é tão importante? Por que este livro é a verdade? Porque o livro de Joseph Smith é falso, dos Mormons, de Ellen White, de Maomé. Por que você acredita que este livro é a palavra de Deus? Porque você nasceu em um país cristão? Então, se você tivesse nascido em um país muçulmano, você diria então que o Alcorão é a palavra de Deus? Por quê? Dentre tantas religiões em que um profeta diz ter ouvido a voz de Deus e escreveu um livro sagrado, porque este livro é verdadeiro e todos os outros são falsos? Por quê? Qual a base? Qual a base para você dar uma boa resposta? São algumas, mas a principal delas são as profecias. O cumprimento das profecias, porque homens não podem prever o futuro. Só em Jesus Cristo 300 profecias foram cumpridas. Onde nasceria, onde viveria, como morreria, e com uma riqueza de detalhes absurda. Ele tinha que morrer e no dia da sua morte nenhum osso dele deveria ser quebrado, o que de fato aconteceu. A crucificação foi popularizada pelos romanos. Os romanos acreditavam que quebrando a perna do réu, do bandido, eles antecipavam a morte deles. Diz o texto que eles quebram a perna do homem à direita, quebram a perna do homem à esquerda, mas quando vão fazer o mesmo com Jesus, notam que Jesus já havia falecido. E aí o texto diz, isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito lá no Antigo Testamento, quando nem havia ainda a crucificação romana. Já seria difícil o bastante acertar um detalhe sobre a sua morte, porque há vários modos de morrer. Vários e vários modos de morrer. Agora, acertar um tipo de morte que nem existia é coisa que mesmo Moisés, sendo o homem mais inteligente do mundo, não podia jamais ter conhecimento prévio. É coisa de Deus. É coisa de Deus. Este livro é o livro de Deus. E nós sabemos, por conta das profecias que foram cumpridas. Todas elas. Nenhuma caiu por terra. Nenhuma. Sendo assim, você sabe que o que este livro tem a dizer é a verdade. É a verdade. Na hora da dor, isso é fundamental. Na hora da dor, saber, ter convicção plena de que você está na verdade. Isso é fundamental para que você suporte o sofrimento. Suporte. Quando nós enfrentamos dificuldades, é normal o choro. É normal. Perdemos um parente, perdemos o emprego, é normal ficarmos tristes. O que não é normal é a dúvida. E muitas vezes, nós atribuímos motivo de tropeço em Jesus. Se você se lembra que este livro é verdade, este livro diz que Deus é justo e que você é mau. Portanto, na hora da dor, o crente que entende isso, que crê nesse texto, ele vai se lembrar: Deus é justo, eu sou pecador. Isso é fundamental. Eu explico assim. Esses dias nós estávamos assistindo a um filme. Eu pensei que era um filme cristão, né? Quer dizer, diz que é, né? O céu é de verdade. Alguma coisa assim. O filme começa com o pastor narrando a sua infância. Ele dizia: será que o céu é de verdade? O céu espiritual, ele é tão real quanto este céu físico. E aí, ao longo do filme, que é baseado numa história real, o menino... Vai ter spoiler, tá? Mas é chato, você não vai perder nada. O filho do pastor tem que fazer uma cirurgia e diz que é arrebatado ao terceiro céu. É arrebatado ao céu. Eu não sei se de fato o menino foi, mas se o que o menino disse é verdade, o menino foi.
Porque o menino começou a dar alguns conhecimentos, relatar alguns eventos que era impossível que ele soubesse. Testificando assim, então, que ele falava a verdade. Como, por exemplo, ele disse que quando estava na cirurgia, ele viu o pai dele brigando com Deus. Porque o senhor está querendo levar o meu filho. E outras coisas também. O triste é que parece que o pai, depois que o menino começa a contar sobre isso, que ele não está nem em dúvida se o filho está mentindo ou não. É que parece que agora, já que ele acredita no filho dele, ele tem um problema, porque parece que agora tem céu mesmo. É um pastor. A igreja americana já morreu. E é assim mesmo. Em muitos lugares lá na América é desse nível. Inclusive, um dos personagens do filme, que é a irmã da igreja, uma das líderes da igreja, ela começa a criticar. Esse negócio de ficar falando de céu e inferno está errado. Não tem. Você acha que é absurdo? Você não lembra que na igreja de Corinto, lembra na igreja de Corinto tinha gente que não acreditava em ressurreição? Na igreja de Corinto. A igreja que Paulo havia fundado. E aí, ele briga lá com Deus, né? O senhor está levando meu filho, chuta a cadeira. Os homens de Deus, eles também já passaram por isso. João aqui está em dúvida. Mas quando fizeram e atribuíram motivo de tropeço em Jesus, estavam blasfemando. Blasfemando. Não a blasfêmia contra o Espírito, o pecado imperdoável, mas é uma blasfêmia. É uma blasfêmia. Não, mas pastor, mas é uma criança de 4 anos. É uma criança de 4 anos. Por que Deus fez isso? Atribuindo maldade a Deus. Atribuindo tropeço em Deus. Quem é você? Você é todo nascido em pecado, assim como eu, para dizer que Deus está sendo injusto. Você tem noção do tamanho do absurdo que você está falando? Primeiro que a Bíblia diz que o pecado de Adão foi transferido a todos nós. A culpa de Adão está sobre todos nós. Por isso, cada criança era levada ao templo e se fazia uma oferta pelo pecado, porque a culpa de Adão estava sobre ela. O salário do pecado é a morte, por isso crianças morrem. Porque Adão pecou. Adão, talvez você necessariamente não esteja em pecado, mas é por isso que acontece isso. Porque Adão pecou. E Deus havia feito um pacto com Adão. Adão, se você pecar, todos os seus descendentes serão condenados. Aí você me diz assim, eu não acho justo. Quem é você? A sua própria noção de justiça vem dele. Você tem uma consciência, que é uma noção de certo e errado. Deus colocou em você. Quem é você para dizer que Deus não pode fazer isso ou aquilo, que Deus não pode tirar a vida de alguém? Por exemplo, eu não posso tirar a minha vida. Por quê? Porque é homicídio. O suicídio é o homicídio contra si mesmo, porque a minha alma não é minha. O meu corpo não é meu, pertence a Deus. Agora, Deus pôde, por exemplo, falar para Abraão, mate seu filho. E Deus não estava cometendo pecado. Porque Deus não pode ser acusado de homicídio. Toda a alma, todos os corpos que existem são dele. Eu não posso pegar algo seu, é de outro. Deus pode tirar tudo que você tem, porque o que você tem é dele. Deus pode fazer o que ele quiser. Ele é que estabelece o que é certo e errado. No Éden, ele disse que a árvore do conhecimento do bem e do mal estava vedada a Adão. Por quê? Porque ele quis que assim fosse. Se ele dissesse que a figueira estava vedada, então seria incorreto dizer que a figueira. Então seria errado, ninguém poderia comer da figueira. Ele estabelece o que é certo. Ele estabelece. Ou a homossexualidade, por que é errada? Porque Deus disse, esse é o único argumento. Não dá outro argumento. Deus falou que não pode. Isso basta. Isso nos basta. Se você se lembrar disso, se você, ao invés de, mas será que foi certo? Se você, ao invés de blasfemar, falar como Jó, quando perdeu bens, saúde e filhos, Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Se na hora da dor você tiver essa consciência e não atribuir motivo de tropeço em Jesus, mas em si mesmo, você vai chorar. Mas não o choro do desespero, não o choro
daqueles que não vão se levantar. Você vai chorar o choro normal da vida, daqueles que enfrentam a vida e que, mesmo sendo crentes, não estão isentos dos sofrimentos. Mas você não vai chorar o choro da angústia profunda da falta de Deus. Essa não. Essa não. E é isso que vai te manter de pé. Ter certeza na hora da angústia. Se quiser atribuir falta, atribua a si mesmo. Atribua a si mesmo. Mas por quê? Por que aconteceu isso? Porque nós pecamos. Essa é a resposta. Adão pecou, nós pecamos. E por isso, as coisas muitas vezes desandam. Não porque Deus cometeu pecado. Deus não pode. Deus não pode. É impossível que ele seja injusto. Isso te mantém de pé. Segundo, Deus pode permitir que seus servos sofram. Do verso 24 em diante, João é elogiado por Jesus e Jesus diz que João é o maior entre os nascidos de mulher. É o maior. Mesmo assim, ele permitiu que João morresse de maneira trágica, vergonhosa, humilhante. Lembra como? Lembra como foi? Herodes, como um cavalo no cio, vê a filha de sua esposa dançando, perde a cabeça. E aí, como que a sexualidade é uma coisa que arrebenta com a gente. Vou começar uma série aqui sobre isso. Vai ser a melhor série que eu já fiz, se Deus quiser. Ele perde a cabeça. Como um cavalo no cio, perde o controle. E diz assim, pede-me para a mãe, até metade do meu reino, e eu vou dar a você. A menina, fala para a menina, né? A menina se aconselha com a mãe. Lembra o que eu contei para vocês no começo? João havia dito, você está em adultério. A sua mulher é uma adúltera, você é um adúltero. Lembra disso? Vejo que é uma mulher com ódio, meu amigo. Metade do meu reino. Sabe aquela mansão lá na Galileia lá? Casa de frente para o mar, não quer? Não. Carros e joias? Não. Cabeça de João no prato. Está vendo o ódio que as pessoas sentem? O ódio que as pessoas sentem dos verdadeiros pregadores? Prefiro a morte deles do que riqueza. Por isso que Apocalipse fala de duas testemunhas que para nós representam o testemunho da igreja. O testemunho da igreja no mundo. Apocalipse diz que as duas testemunhas vão ser mortas. O mundo inteiro comemorou. Por quê? Porque as duas testemunhas atormentavam o mundo. Os homens deste mundo odeiam tanto a pregação genuína que eles estão dispostos até mesmo a abrir mão de dinheiro para matar os homens de Deus. E aí, a cabeça de João foi servida num prato. Você imagina isso? É um homem de Deus. Não apenas morreu de uma maneira trágica, como vergonhosa, humilhante. Como se fosse o bobo da corte. Vamos alegrar a festa agora, só que com a cabeça de alguém. E trazem num prato, e celebram, e comemoram. Será que teve enterro? Um enterro justo? Deus pode permitir que seus servos sofram coisas horríveis. Agostinho, em seu livro A Cidade de Deus, fala das mulheres cristãs que foram violentadas. João estava preso justamente por ser honesto. Sendo ele o servo mais ilustre, mesmo assim, ele sofreu. O que devemos fazer nessas horas de sofrimento atroz? Essas perguntas do tipo, por quê? E agora? Por que comigo? Por que não com outro? Só estimulam a incredulidade. Mas há alguns princípios que nos ajudam. Primeiro, nos lembrarmos que a fé em Deus, em meio ao sofrimento, glorifica a Deus.
A fé em Deus em meio ao sofrimento mais terrível glorifica a Deus e traz testemunho a Deus. Lembra de Jó? Satanás diz: Jó é fiel porque o Senhor o suborna. Ele tem tudo, ele é rico, ele é o homem mais rico. Tire tudo e veja se ele não blasfema contra ti na cara. Na cara. Jó perde tudo e mesmo assim ele louva o nome de Deus. Há um testemunho poderoso quando em meio ao sofrimento nós nos levantamos e continuamos. Nós estamos dizendo a este mundo: o Senhor nos é suficiente. Ele é a razão da nossa existência. Os ímpios olham, como por exemplo, olharam para aqueles cristãos lá no Coliseu Romano e queriam entender que Deus é este, que leva estes homens a abrirem mão de tudo, até da própria vida, para servi-lo. E muitos se converteram ali, como disse Tertuliano, o sangue dos mártires é a semente da igreja. Quando cada crente tombava, em algum lugar, um ímpio se convertia, dizendo: que fé é essa? Sermos fiéis em meio ao sofrimento glorifica o nosso Deus. Sermos fortes em meio aos sofrimentos glorifica o nosso Deus. Por isso, o que a gente vê hoje não é normal. Agostinho disse no seu livro A Cidade de Deus: o homem bom não se exalta nos bons tempos, nem se abate com os males. Que males? Que males? Um deles é esse aqui, ó. As mulheres foram violadas. Fora isso, assassinatos, pilhagem e todo tipo de catástrofe. E no meio de tudo isso, Agostinho disse: os homens bons não se abatem. É claro que Agostinho não estava querendo dizer não ficam tristes. Ficam profundamente tristes. Mas dizer que eles entravam no quarto e nunca mais saíam, Agostinho disse: não, um homem bom não faz isso. Ele se levanta e continua, mesmo com os pés sangrando. Mesmo com os pés sangrando. Como diz Provérbios, no dia da angústia, se você facilmente é abalado, a tua força é pequena. Quando, em meio ao sofrimento, seguimos em frente, mantemos a nossa fé, o mundo vê, o mundo espiritual vê, os demônios veem. A nossa fé, em meio ao sofrimento mais profundo, glorifica o nosso Deus. Segundo, o sofrimento nos quebranta. Ninguém melhora no dia da vitória. A vitória não é dia para a melhora de si mesmo. A vitória é o dia do descanso. É o dia de se regozijar. Ninguém se torna melhor no dia da vitória. É no sofrimento que a gente baixa a bola. É no dia da angústia que os nossos ouvidos ficam sensíveis para ouvir a voz de Deus. É no dia do sofrimento que a gente se quebranta e aí pode escutar Deus. Porque para escutar Deus tem que estar de joelho. Para conseguir entender a palavra de Deus é necessário que esteja de joelho. E quando o sofrimento vem, até o mais valente é jogado ao chão. Os sofrimentos nos quebrantam. Os sofrimentos nos mostram que não somos todos poderosos como achamos. Os sofrimentos nos humilham. Os sofrimentos nos deixam fracos, como Paulo ficou. E aí então só temos um recurso: buscarmos força em Deus. Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, disse Deus a Paulo. O meu poder se aperfeiçoa no meio da sua fraqueza. O sofrimento faz isso conosco. Os sofrimentos fazem isso. Portanto, somos quebrantados. Por isso o Novo Testamento diz que nós devemos nos regozijar pelos nossos sofrimentos. Porque ali Deus está nos moldando. Deus está nos quebrantando. Terceiro, entender a nossa vocação. Qual era o propósito de João? João nasceu para quê? Apontar, preparar o caminho para o Messias. Não era? Pois bem, ele já havia feito isso. Já não havia cumprido a sua missão? Já. Se a gente cumpriu a missão de Deus, zeramos a vida, como diriam aí. João, está chateado com o quê? Você já cumpriu
o seu objetivo. Você pode partir agora. Não tenho mais necessidade de você. Você já fez tudo aquilo para o que você foi chamado. Na cadeia, em qualquer outro lugar, se nos lembrarmos disso, que a nossa existência, ela existe, que a nossa vida existe para servir a Deus. Servir a Deus. Lidaremos melhor com os nossos sofrimentos. Se, por exemplo, você fez o que tinha que fazer, você fez o seu melhor, e as coisas não andaram como você imaginava. Os projetos e desejos não se concretizaram do jeito que você imaginava. Mas se você tem a convicção, eu fiz o que eu podia, eu fiz o que Deus queria que eu fizesse, acabou. Acabou, você pode dormir em paz. Porque você vai ouvir de Deus, foste fiel no pouco, sobre muito, eu vou te colocar. Este é o objetivo da nossa existência. Servirmos a Deus, fazermos o que Deus mandou, seguirmos o que Deus ordenou a nós. Este é o nosso propósito. Não existimos apenas para sobreviver, como os bichos que vivem apenas pela comida do dia. Não existimos como os homens deste mundo, que existem apenas para o sextou e encher a cabeça de cachaça. Nós existimos para Deus. As nossas vidas, elas existem para glorificar o nome do Senhor, o que nem sempre significa que nós seremos glorificados aqui. Como João, que termina decapitado. E como tantos outros, que foram completamente esquecidos por este mundo, que não foram elogiados, que não receberam tapinha nas costas. Não receberam. Não receberam. Mas foram fiéis até o final. Por quê? Porque eles querem o elogio que vem da boca de Deus. Eles querem ouvir de Deus, foste fiel, foste fiel, foste fiel. É assim que nós vivemos, com esse senso, com essa percepção clara de vocação. Vocação, do latim vocare, que significa chamado. Deus nos chamando para uma missão. Todos nós temos uma. Todos nós, onde você está hoje, no seu trabalho. Se você trabalha... Aqui na nossa igreja tem um monte de gente que trabalha para o governo. Um monte. Até brinco, tem um monte de militar aqui. Se eu falar sentido aqui, metade da igreja fica de pé. Não é? E quantas vezes vocês enxugam gelo? Vocês sabem disso? Quantas vezes lá no seu trabalho você... Puxa vida, isso aqui não tem nada a ver, isso aqui é um absurdo. E aí isso te dá um desânimo. O que você tem que fazer? Você tem que fazer o que é o certo. Ainda que do seu lado um bando de picareta vagabundo. Você tem que fazer o que é correto. Ah, mas não vai ter nenhum resultado. Não interessa. Não interessa. Lembra aquela história? Lembra aquela história? Não tem história melhor para retratar isso do que aquela história do menininho com milhares de estrelas do mar mortas, morrendo à beira da praia, e ele está lá tentando salvar uma, e alguém diz, não vai adiantar nada, e ele diz, mas vai adiantar para esta. É assim que nós vivemos. Esperança mesmo de que esse mundo melhore. Este mundo vai de mal a pior. Sempre sonhamos que as coisas melhorem, mas a regra é que no final dos tempos as coisas vão ficar piores do que elas costumam ser, já são bem ruins. Vão ser ainda piores. Mas por que ainda assim fazemos as coisas? A gente está para comprar um terreno aí, milhões, gastar milhões na construção. E aí, via de regra, sabe como que acontece as coisas? A gente vem e prega o evangelho, e aí a igreja fica cheia, e muita gente se converte, e Deus opera o sobrenatural. E aí, via de regra, costuma ser assim, ó, a próxima geração vem e estraga tudo que a gente fez. Mais ou menos assim. Mais ou menos assim. E por que mesmo assim a gente faz? Veja nas igrejas da Europa. 1000 lugares naquele lugar. Uma igreja. Era um lugar de avivamento, de mover de Deus, de salvação. Agora tem 5 pessoas lá. Por que fazemos? Uma comida tenho para comer que vocês não conhecem, disse Jesus. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Estamos satisfeitos.
simplesmente por fazer o que Deus disse, ainda que aos olhos deste mundo não tenha nenhum resultado, que os homens deste mundo não nos recompensem. Ter essa noção de missão. Eu cumpri o que Deus me mandou. É isso que nos mantém de pé. É isso que nos ajuda no dia do sofrimento. É isso que te ajuda, minha irmã, no dia que o seu marido não responde bem. Você lembra, espera aí, seria legal se eu tivesse um marido mais carinhoso, mais atencioso. É melhor. Mas eu estou aqui e eu tenho uma missão. Se ele não fizer a parte dele, eu vou fazer a minha. Vai ser difícil, mas eu vou fazer a minha. E me deitando todos os dias lembrando, hoje, mais um dia, eu estive no meu templo. A minha casa é o meu templo, é o meu culto. Eu servi a Deus, eu fiz o que era certo. Eles podem não retribuir, até os meus filhos podem não retribuir, mas o meu trabalho no Senhor não é em vão. Se eu fiz para Deus, ainda que diretamente foi para os meus filhos ou para o cônjuge, eles podem não retribuir, mas o meu trabalho no Senhor não será em vão. É essa noção de vocação, de que existimos para servir a Deus. É isso que nos mantém a seguirmos o nosso caminho. Você crê? Vamos ficar de pé?